Oi, meus amigos, queridos inscritos, boa noite. Eu volto nessa sexta-feira, 21 de novembro de 2025, para ler a vocês mais uma atualização das notícias e informações do Global Currency Reset. Agradeço a presença e a visita de todos novamente, todos que vêm até o meu canal em busca de informações, assim como eu vou em busca de informações também de inúmeros sites, canais, fóruns que se apresentam falando sobre a resolução desses eventos. Quem não for inscrito no meu canal, por favor, sinta-se convidado nesse momento, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho para todas as notificações. Essas ações garantem que vocês não percam o meu conteúdo de vista e que eu também possa levar a vocês e também outras pessoas o meu conteúdo, que é esse de leituras. E seguindo essa nossa sexta-feira, com a inclinação de muitas informações positivas, eu estou bastante tranquilo que esse evento ele não é mais uma mera teoria de conspiração, que muitos utilizaram da mesma para obter bens e ganhos próprios, ou outros utilizaram da mesma para promover outras coisas, né? Eu acredito que a mudança que estamos vendo atualmente na criptografia, nessas questões do sistema financeiro, a implementação de novos padrões, né? Tudo isso é possibilitado pela gestão de um computador quântico para gestionar a área financeira, ou de computadores quânticos para fazer isso, né? Um computador quântico já seria o suficiente para gestionar a área financeira do mundo. Isso é o que nós estamos ouvindo, que existe já um sistema gestionando o sistema econômico global e até mesmo sobreposto ao SWIFT, né, que é a rede que faz as transações, as comunicações, e parcialmente hoje, né, quase 80% das transações globais são feitas por este protocolo da SWIFT, né? Um padrão importantíssimo está sendo implementado amanhã, que é a ISO 20022, perdão, esse padrão internacional para as mensagens financeiras. Isso é muito importante, é uma readequação que está afetando todos os bancos do mundo, né? E juntamente com isso, a informação, a fé, a esperança das pessoas se reacende, assim como a minha, que deseja ver essas normativas com os padrões definidos, né? E não são normativas inacabáveis, né? Não são intermináveis, como muitas pessoas pensam ou alegam, saber sobre o evento, né? Só porque o conheceram de uma maneira. Eu venho tentando desmistificar esses padrões já há pouco mais de 4 anos no meu canal, estudando tudo que está acontecendo atualmente, que favorece uma transferência de riqueza, que favorece uma padronização para novos ativos, uma nova maneira de estar negociando no novo sistema financeiro, e todas as incógnitas desta grande reconstrução. O reset global das moedas é um dos assuntos-chave que hoje em dia é discutido por muitas outras pessoas, por ser muito abrangente. No YouTube mesmo, existem milhares e milhares de pessoas e canais que estão discutindo hoje a transferência de riqueza, que estão discutindo hoje um reset econômico, e abordam isso de diferentes maneiras, né? Mas estamos falando todos em uma linguagem, global, sobre um reset econômico que está começando por algumas vias de intervenção, né? Essa é a minha visão. Com essas leituras eu esclareço o meu pensamento, possivelmente os da comunidade, né? E existem uma grande maioria pró, graças a Deus, entende. Quem não apoia ou não entende o assunto não vê o conteúdo,
né? Mas tem muitos que criticam também, o que é extremamente compreensível, né? É aquela coisa, né? Só porque às vezes um ateu, eu vou usar um exemplo, né? Às vezes um ateu não acredita em Deus porque ele pensa que Deus é esse que deixa acontecer fome na África, né? A situação da África, de Moçambique, que vem sendo muito falado, tem canais dentro de moradores dentro de Moçambique falando, né? Eu vejo muito o José Lino, o Milênio Lino, o canal das irmãs, né, deles, que é um rapaz formidável, sabe? O José Lino e toda a família são moçambicanos, né? Eu conheço eles, né? E sei que existem outros que também são formidáveis, né? Que estão sendo acompanhados diariamente por outras pessoas, né? Mas esse especificamente acompanhado por mim, então mostra uma realidade. Sigo outros canais que mostram a realidade de como é a Índia, as capitais, as favelas, as zonas. Então, essas coisas são o que nós pensamos, né? Que Deus é esse que deixa acontecer tudo isso. Então, um ateu às vezes não crê em Deus por conta disso, né? Por conta dele imaginar um Deus sendo daquela maneira que ele pensa que o Deus deveria ser. Mas não sabemos, né, como Deus é realmente e qual o plano de Deus para a humanidade. Isso não deve interferir a crença das pessoas num Deus supremo e misericordioso, mas afeta por conta de tudo isso, né? Então, eu mantenho essa mesma esperança que o sistema possa se reformular com grande inteligência e capacidade. Estou ciente dos blackouts que vem acontecendo, dessas novas normalizações, de como existem canais dentro do YouTube tratando isso como mais um golpe da nova ordem mundial financeira, como se eles estivessem de fato ganhando essa batalha e promovendo único e exclusivamente, sem nenhum desconforto, essa agenda de implementação, essa agenda maligna de implementação. E isso não é verdade. Existem muitas coalizões presentes nestas alianças globais prontas para acabar com essa elite maligna e possivelmente, né, que essa elite que se une a energias involutivas, na maioria dos casos, de organizações, seitas, sociedades e até governos, né, para que estejam no poder e continuem promovendo atos ilícitos e outras coisas, como corrupção, guerra, a fim de realmente levar a humanidade ao declínio. Existem muitas forças de coalizão se opondo a isso e eu noticio isso no meu canal, né, pessoal? Eu acredito que isso faz parte do nosso conhecimento, faz parte de uma história, e o Global Currency Reset também é uma história muito mal contada, desde os primórdios, em que tentaram esconder muitas evidências de documentações nas quais libertavam o governo dos Estados Unidos da mão do Federal Reserve, né? Muitas movimentações que fizeram, né, desde a Guerra do Golfo, né, para fazer na implementação, tirar o poder do Iraque, começar a manipular o petrodólar naquela época, que deu muito poder aos Estados Unidos. Então é uma história que não está sendo contada porque são negociações a portas fechadas, numa dinâmica global pouco conhecida, em que nós estamos tendo acesso a essas lacunas nessa atualidade. Eu acredito que muita coisa ainda não fez sentido, vai fazer sentido, né, nesse cenário, principalmente o cenário global, quando nós conhecermos realmente a verdade, e ela sim pode libertar as pessoas, né? E nesse contexto, pessoal, a implementação do Global Currency Reset para esse cenário a partir de novembro de 2025, que está sendo muito falado, tanto novembro quanto dezembro, muito mais do que qualquer outro novembro ou dezembro do nosso passado. A redefinição monetária fiduciária
perdura por séculos, com o status do dólar como moeda da reserva, que vai diminuir até 2026, fortalecendo a soberania econômica multipolar. A contração global do MI2 acelera, reduzindo os limites mínimos da inflação e preparando o terreno para a expansão, à medida que os bancos centrais repõem suas reservas por meio da reavaliação e dos normativos da ISO 20022, que também entram agora a partir de amanhã, forçam mais. Não é que está fazendo, vai entrar amanhã, no caso, né? É que, na verdade, um novo ultimato será dado amanhã para que haja uma padronização bancária sobre os bancos centrais de cada país perante a ISO 20022, né? E MI2, né, são as contas governamentais que lidam com todas, assim como nível 1, né, contas de nível 1, né, MI2, são essas contas que lidam com as contas governamentais, de empréstimos e todas as relações diretas com o Fundo Monetário Internacional, que é diferente do sistema que pessoas comuns como nós trabalhamos, né, dentro do sistema financeiro e com a relação bancária. O sistema financeiro quântico ativa liquidações atreladas em ouro, rompendo os laços bancários do estado profundo e pré-carregando códigos Tier 4B para resgates. Essa informação foi recebida no dia 15 de novembro. Os ativos patriotas são protegidos em carteiras, resguardados do colapso da moeda fiduciária, enquanto o plano revela migração de riqueza para a escassez digital. No dia 17 de novembro foram emitidas as mensagens de que os resgates do Tier 1 estão acontecendo, desencadeando a reavaliação cambial global com as reservas de 100 bilhões do Iraque, liberando ondas de liquidez em nações alinhadas ao BRICS. Centros de resgate entram em operação em 3 estados dos Estados Unidos da América, processando discretamente trocas de dinar e dong sob os novos protocolos. 18 de novembro, o círculo íntimo de Trump executa a etapa final do GCR, sobrepondo ensaios do EBS com a sincronização do QFS, garantindo uma supervisão militar inviolável. 20 de novembro, Dong vietnamita e os do Zimbábue fixaram suas taxas de câmbio, posicionando-se para a implementação imediata, conforme fontes bancárias do ZEWA, confirmando as taxas para os níveis humanitários. Os cofres do Zimbábue são liberados, impulsionando a paridade do ZIM sobre os registros quânticos, redistribuindo a riqueza extraída para os esforços de reconstrução liderados por patriotas. O anúncio da nova taxa de câmbio do dinar sudanês chega à mídia iraquiana, confirmando a reavaliação de moeda e sinalizando a integração do ouro dos BRICS para a paridade com o dong e o ZIM. 22 de novembro de 2025. A nova taxa de câmbio do dinar iraquiano ancora o lançamento do RVGCR em conformidade com a ISO 20022, forçando os sistemas fiduciários à paridade com ativos. O vencimento do SWIFT desencadeia a implementação completa do GCR, com a abertura de centros de resgate protegidos pelos militares em todo o país. Para detentores de dinar e dong, as mesas de operações globais se preparam para a mudança na liquidez cambial, à medida que a Ásia e a Europa reforçam a conformidade, abrindo caminho para transições perfeitas para moedas lastreadas em ativos. 24 de novembro, segunda-feira, a conformidade do Iraque é verificada de acordo com os relatórios do FMI e BIS,
dando sinal verde para a visibilidade cambial do dinar e iniciando a distribuição dos fundos de prosperidade. 24 de novembro. A conformidade do Iraque é verificada de acordo com esses relatórios. Notificações de nível 4B são implementadas, concedendo a todos a taxas elevadas e impulsionando projetos humanitários globais com trilhões em valor desbloqueado. O sistema lastreado em ouro dos BRICS domina, rejeitando narrativas simplistas para a execução gradual da reavaliação cambial, atrelada a picos na demanda por commodities. A aliança BRICS impõe a paridade cambial de 1:1, 10 de dezembro, acelerando a desdolarização e canalizando ativos confiscados da elites para fundos soberanos. 2026, a realocação global de riqueza atinge seu pico, atrelando as moedas à memória soberana em vez do controle das elites, cumprindo os mandatos do jubileu. Muitas novidades para se animar. Obrigado a todos que procuram essas informações. Estamos nos aproximando do grande despertar e Donald John Trump começou a detonar tudo. Bancos chineses oferecendo juros para clientes com contas em ouro. Verifique se o seu país possui isso. Na Austrália, é o ANZ que tem ligação com o ouro. Nos EUA, seu 401k pode ter ligação com o ouro. Na Nova Zelândia, a aposentadoria também pode ter ligação com o ouro. Relógio da dívida dos Estados Unidos da América. Taxas de cartão de crédito em queda. CWB se recusa a pagar taxas de cartão de crédito. A diminuição dos juros é muito relevante. É um indicador de que os fundos estão chegando ao povo. Será implementado conforme os eventos ocorram. O mesmo com o IRS, o Federal Reserve, seus balanços patrimoniais se alterando devido à entrada da moeda digital em operação. Destruição lenta do sistema antigo para evitar o colapso da humanidade está acontecendo em todos os lugares. O Federal Reserve agora é FedNow. A transferência para o UST já foi transferido, usando o projeto de lei alterado do Tesouro. Só um instante. No dia 6 de novembro, início de um acordo de paz no Paquistão e Afeganistão, na Turquia. Trump se encontrou com Xi na Coreia. Observem conversas sobre providência. O Irã não se conectou ao dólar americano. Recebeu muitas sanções por isso, assim como a Rússia, pelos mesmos motivos. Ripple, ISO 20022. Conferência em 22 de novembro para a implementação global, pois é o sistema de mensagens para o sistema de energia. É uma organização internacional de comissões em segurança. Em resumo, vemos na Lei da Clareza um marcador para a regulação financeira e reinicialização da moeda global. Declaração de alta qualidade. Nas demonstrações financeiras daqui para frente, estaremos na lei natural, pura e última, bíblica, e importantemente ligada a minerais de terras raras para termos responsabilidade. Serviços financeiros para apoiar todos os investidores. Você faz parte do RV. Marcadores, presidências enquanto entramos no novo mundo. Alinhamento com a comunidade internacional de ações com o relatório. As coisas já estão feitas, só precisamos que a chave seja virada. Continuem acompanhando as notícias no canal e os fundamentos
mantenha os pés no chão, seja feliz, enquanto as coisas continuam em segundo plano. Em breve, não se sabe quando, aguardando para ver o que acontece. Até logo. O futuro é funcional, em contraste com as criptomoedas especificamente projetadas para a eficiência e infraestrutura de pagamentos globais. E temos aqui novamente XRP, né? Gente, eu sei que o XRP, eu sei que eu devo umas lives ao canal, né? Perante a movimentação do XRP, não tenho feito live nesses últimos dias, o que é a proposta, uma das propostas do meu canal, né? Fazer essas lives, me conectar melhor com o público dessa maneira, né? A gente acaba conversando sobre muitas coisas na live, né? Sobre XRP, moedas, criptomoedas, sobre atualizações do Global Currency Reset. E o XRP, novamente, né, ele está enfrentando um cenário de queda, mas é uma adaptação, né? XRP é suprimido pelas elites no momento, por ter uma grande interoperabilidade, sendo construído para pagamentos em varejo na escala global, rápido, barato, transfronteiriço, seguro, e nesse momento sofre uma grande opressão. Eu sei que eu incito as pessoas a fazerem investimentos no XRP e continuo dizendo isso a vocês, façam, aproveitem o valor que está abaixo em investimento, né, para colocar alguma parte da sua economia que não vá te prejudicar, né? Com certeza qualquer valorzinho ínfimo, R$10 no XRP que você coloque hoje pode virar aí um valor já na casa dos milhares, né? Em 3, 4, 5 anos no máximo, né? Eu espero que muitas ações se concluam, inclusive essa oportunidade de criação de riqueza que está surgindo com essa moeda também em épocas atuais, assim como surgiu com o Bitcoin no seu lançamento em 2009. XRP é apresentado como exemplos de ativo cujo o design se alinha às futuras demandas das finanças institucionais transfronteiriças. O foco muda da mera posse de ativos especulativos para a propriedade de elementos essenciais e padronizados de utilidade global. Estamos observando a complexidade do mercado atual, que é intencionalmente obscurecida. Práticas ilegais como wash trading são desenfreadas, servindo como principal ferramenta de manipulação de mercado, permitindo que as elites controlem as narrativas de preços e liquidem os investimentos de investidores individuais. Compreender esses mecanismos é o primeiro passo para uma verdadeira preparação financeira. O diálogo enfatiza fortemente que o próximo ciclo de alta não será impulsionado pelo otimismo do varejo, mas sim por exigências regulatórias e integração institucional. As mudanças iminentes não são atualizações menores, representam uma reformulação completa da infraestrutura financeira global. A discussão transcende aspectos financeiros, aprofunda-se nas implicações sociopolíticas e espirituais dessa mudança iminente. Enquadramos as divisões sociais atuais, polarização política, disparidade financeira e desconfiança nas instituições como sintomas de uma guerra mais ampla em curso. Argumentam também que as estruturas das elites alavancam o controle centralizado sobre as finanças e a informação para manter o poder, frequentemente utilizando narrativas financeiras complexas e a religião organizada como ferramentas de distração e divisão. A iminente reestruturação financeira, portanto, não é meramente um evento econômico, é um catalisador para um significativo ajuste de conta social. O conhecimento está disponível. Trata-se de discernimento baseado na fé e de perceber que o empoderamento vem da administração responsável, não da dependência. Expressamos um otimismo em relação a uma possível reestruturação financeira em curto prazo, já hoje,
com movimentos significativos previstos para o período que antecede as festas de fim de ano e início do próximo ano. No entanto, alertamos contra o pânico alimentado por alarmismo. Este é um poderoso alerta. O mundo está na iminência de uma transição financeira sistêmica impulsionada por estruturas regulatórias. ISO 20022 e utilidade funcional XRP em vez do frenesi especulativo. A verdadeira batalha não é contra as flutuações do mercado, mas contra a ignorância e a dependência. À medida que o sistema financeiro global se prepara para sua transformação digital, a preparação individual alicerçada na compreensão das normas, na fé criteriosa e na gestão responsável é a moeda mais valiosa. Esse é o momento em que compreendemos, todos os detalhes cruciais da lei de clareza e mecânica da manipulação de mercado. E essa visão é uma visão para os próximos meses, pessoal? É o que nós estamos vendo, sobre todas essas conversas, sobre este nosso futuro financeiro já mais um pouco certo, com o caminho da cunhagem do ouro, com lastro ouro, ativos, minerais, terras raras, toda essa nova forma de identificar o sistema financeiro, e não apenas no petrodólar como moeda da reserva. Isso está garantindo uma colocação mais justa para os países e essa ordem multipolar que está regindo esse novo sistema financeiro. Pessoal, eu agradeço a companhia, a presença, a visita, espero que vocês tenham gostado da leitura, que é autoexplicativa, leituras formidáveis, magníficas, espero que vocês gostem do que eu venho trazendo aqui no meu canal, e se não for pedir muito, quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, deixa o seu comentário e ativa o sininho para todas as notificações. Essas ações garantem que o meu canal seja recomendado pelo YouTube cada vez mais, garanto que vocês não me percam de vista e que eu também não perca essa companhia maravilhosa que está aí desse lado da telinha. Um beijo do seu capitão intergaláctico e interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito e além. E sempre além, meus amigos. Eu volto amanhã com novidades. Quem quiser voltar já sabe onde me encontrar. Eu agradeço a todos vocês por essas inúmeras visitas, por estarem acompanhando este conteúdo de forma similar, que vem fazendo parte da singularidade de muitos eventos, da concretização de muitos eventos abrangentes que estão nos levando realmente a um novo grande acontecimento marcante na história que pode ser estudado daqui centenas de anos novamente, E eu acho que vale a pena ficarmos de olho em tudo isso. Eu desejo a vocês que vocês tenham uma excelente continuidade de sexta-feira, de um feriado prolongado, para muitos que estão curtindo esse feriado, principalmente aqui na cidade onde eu moro, Ilha Comprida, e em muitas outras praias do Brasil. Desejo que sábado seja um sábado glorioso, de abundância, de paz, prosperidade, alegria, reencontros, novos acontecimentos inacreditáveis, incríveis, inesperados, e que seja um sábado de bênçãos, sem fronteiras, sem medidas. Vocês estão convidadíssimos a voltar ao meu canal e provavelmente eu volto amanhã às 9, se não um pouquinho mais tarde, tá certo, pessoal? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau!